Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Diploma. Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Lei nº 35 de 2014 de 20 de junho. Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea C do artigo 161º da Constituição, o seguinte. Alterações. Alterado pelo anexo 4º do Decreto-Lei nº 13 de 2024, Diário da República nº 7 de 2024, série I de 10 de janeiro de 2024, produz efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024. Artigo 1º. Objeto. A presente lei aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Artigo 2º. Aprovação. É aprovada, em anexo à presente lei que dela faz parte integrante, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, abreviadamente designada por LTFP. Artigo 3º. Contagem dos prazos. Os prazos previstos na LTFP contam-se nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Artigo 4º. Publicação. 1. São publicados na segunda série do Diário da República, por extrato. Os atos de nomeação, bem como os que determinam, relativamente aos trabalhadores nomeados, mudanças definitivas de órgão ou serviço ou de categoria. B. Os contratos por tempo indeterminado, bem como os atos que determinam, relativamente aos trabalhadores contratados, mudanças definitivas de órgão ou serviço ou de categoria. C. As comissões de serviço. D. Os atos de cessação das modalidades de vínculo de emprego público referidas nas alíneas anteriores. 2. Dos extratos dos atos e contratos consta a indicação da carreira, categoria e posição remuneratória do nomeado ou contratado. Artigo 5º. Outras formas de publicitação. 1. São afixados no órgão ou serviço e inseridos em página eletrónica, por extrato. Os atos de nomeação e as respectivas renovações. B. Os contratos a termo resolutivo e as respectivas renovações. C. Os contratos de prestação de serviço e as respectivas renovações. D. As cessações das modalidades de vínculo referidas nas alíneas anteriores. 2. Dos extratos dos atos e contratos consta a indicação da carreira, categoria e posição remuneratória do nomeado ou contratado, ou, sendo o caso, da função a desempenhar e respectiva retribuição, bem como do respectivo prazo. 3. Dos extratos dos contratos de prestação de serviços consta ainda a referência à concessão do visto ou à emissão da declaração de conformidade ou, sendo o caso, à sua dispensabilidade. Artigo 6º. Exercício de funções públicas por beneficiários de pensões de reforma pagas pela Segurança Social ou por outras entidades gestoras de fundos. 1. O regime de exercício de funções públicas previsto nos artigos 78º e 79º do Estatuto da Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 498 de 72, de 9 de dezembro, na redação atual, é aplicável aos beneficiários de pensões de reforma da Segurança Social e de pensões, de base ou complementares, pagas por quaisquer entidades públicas, independentemente da respectiva natureza institucional, associativa ou empresarial, do seu âmbito territorial, nacional, regional ou municipal, e do grau de independência ou autonomia, incluindo entidades reguladoras, de supervisão ou controle, diretamente ou por intermédio de terceiros, nomeadamente seguradoras e entidades gestoras de fundos de pensões ou planos de pensões, a quem venha a ser autorizada a situação de cumulação. 2. No prazo de 10 dias, a contar da data de início de funções, os beneficiários a que se refere o número anterior devem comunicar ao serviço processador da pensão aquele início de funções. 3. Quando se verifiquem situações de exercício de funções nos termos do número 1, o serviço processador da pensão suspende o respectivo pagamento. 4. O disposto no presente artigo não é aplicável aos reformados por invalidez ou por incapacidade para o trabalho cuja pensão total seja inferior a 1,5 o valor do indexante dos apoios sociais, IAS. 5. As entidades referidas no número 1 que paguem pensões, subvenções ou outras prestações pecuniárias da mesma natureza, de base ou complementares, são obrigadas a comunicar à Caixa Geral de Aposentações, IP, CGA, IP, até ao dia 20 de cada mês, os montantes abonados nesse mês por beneficiário. 6. O incumprimento pontual do dever de comunicação previsto no número anterior constitui o dirigente máximo da entidade pública pessoal e solidariamente responsável, juntamente com o beneficiário, pelo reembolso à CGA, IP, das importâncias que esta venha a abonar indevidamente em consequência daquela omissão.
7. O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer outras normas, gerais ou especiais, em contrário. Alterações. Revogado pelo artigo 260 da Lei nº 82/B, 2014, Diário da República nº 252 de 2014, primeiro suplemento, série I de 31 de dezembro de 2014, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015. Artigo 7º. Duração dos contratos a termo certo para a execução de projetos de investigação e desenvolvimento. 1. Nos contratos a termo certo para a execução de projetos de investigação e desenvolvimento a que se refere o artigo 122º da Lei nº 62 de 2007, de 10 de setembro, o termo estipulado deve corresponder à duração previsível dos projetos, não podendo exceder 6 anos. 2. Os contratos a que se refere o número anterior podem ser renovados uma única vez, por período igual ou inferior ao inicialmente contratado, desde que a duração máxima do contrato, incluindo a renovação, não exceda 6 anos. 3. Os contratos de duração superior a 3 anos estão sujeitos à autorização dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração pública e da tutela. A. No momento da celebração do contrato, quando o período inicialmente contratado seja superior a 3 anos, ou B. No momento da renovação do contrato, quando a duração do mesmo, incluindo a renovação, seja superior a 3 anos. 4. Os contratos a termo certo para a execução de projetos de investigação celebrados com as instituições públicas de investigação científica e desenvolvimento tecnológico integradas no Sistema Científico e Tecnológico Nacional são objeto de regime especial a consagrar no âmbito da revisão da carreira de investigação científica. Artigo 8º. Contratos a termo. A LTFP é aplicável aos contratos a termo em execução na data da entrada em vigor da presente lei, exceto quanto às matérias relativas à constituição do contrato e a efeitos de factos ou situações totalmente anteriores àquele momento. Artigo 9º. Aplicação no tempo. 1. Ficam sujeitos ao regime previsto na LTFP aprovada pela presente lei os vínculos de emprego público e os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho constituídos ou celebrados antes da sua entrada em vigor, salvo quanto a condições de validade e a efeitos de factos ou situações totalmente anteriores àquele momento. 2. As disposições de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho contrárias à norma imperativa da LTFP consideram-se automaticamente substituídas pelo conteúdo da norma legal, à data de entrada em vigor da presente lei. 3. Independentemente do prazo de vigência do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, as partes podem proceder à revisão parcial deste instrumento para adequar as suas cláusulas à lei, no prazo de 6 meses após a entrada em vigor da presente lei. 4. Os acordos coletivos de trabalho em vigor podem ser denunciados no prazo de 1 ano, a contar da entrada em vigor da presente lei. Artigo 10º. Âmbito de aplicação subjetivo dos acordos coletivos de trabalho. 1. O disposto na LTFP em matéria de âmbito de aplicação subjetivo dos instrumentos de regulamentação coletiva é aplicável aos acordos coletivos de trabalho vigentes à data da entrada em vigor da presente lei. 2. O direito de oposição e o direito de opção previstos, respectivamente, nos enos 3 e 5 do artigo 370 da LTFP devem ser exercidos no prazo de 60 dias, a contar da entrada em vigor da presente lei. 3. Com a entrada em vigor da LTFP são revogados os regulamentos de extensão emitidos ao abrigo da legislação revogada pela presente lei. Artigo 11º. Novo regime disciplinar. 1. O regime disciplinar previsto na LTFP é imediatamente aplicável aos factos praticados, aos processos instaurados e às penas em curso de execução na data da entrada em vigor da presente lei, quando se revele, em concreto, mais favorável ao trabalhador e melhor garanta a sua audiência e defesa. 2. Ao prazo de prescrição da infração disciplinar previsto no artigo 178º na LTFP aplica-se o disposto no artigo 337º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7 de 2009, de 12 de fevereiro, na redação atual. Artigo 12º. Compensação em caso de cessação de contrato de trabalho em funções públicas. 1. Em caso de extinção do vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado celebrado antes da entrada em vigor da presente lei, a compensação é calculada do seguinte modo: em relação ao período de duração do contrato até à data da entrada em vigor da presente lei, o montante da compensação corresponde a um mês de remuneração base por cada ano completo de antiguidade.
B. Em relação ao período de duração do contrato a partir da data referida na alínea anterior, o montante da compensação é o previsto na LTFP. 2. No caso de cessação do contrato de trabalho, a termo a compensação é calculada do seguinte modo. Em relação ao período de duração do contrato até à data da entrada em vigor da presente lei, o montante da compensação é o previsto no regime do contrato de trabalho em funções públicas aprovado pela Lei nº 59 de 2008, de 11 de setembro, na redação atual. B. Em relação ao período de duração do contrato a partir da data referida na alínea anterior, o montante da compensação é o previsto na LTFP. Artigo 13º. Situações vigentes de licença extraordinária. Revogado. Alterações. Revogado pelo artigo 12º da Lei nº 25 de 2017, Diário da República nº 104 de 2017, série de 30 de maio de 2017, em vigor a partir de 1º de junho de 2017. Artigo 14º. Normas aplicáveis aos trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente. O disposto nos artigos 15º a 41º é aplicável aos trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente. Artigo 15º. Faltas por doença. 1. A falta por motivo de doença devidamente comprovada não afeta qualquer direito do trabalhador, salvo o disposto nos números seguintes. 2. Sem prejuízo de outras disposições legais, a falta por motivo de doença devidamente comprovada determina a perda da totalidade da remuneração diária nos primeiro, segundo e terceiro dias de incapacidade temporária, nas situações de faltas seguidas ou interpeladas. B. A perda de 10% da remuneração diária, a partir do quarto dia e até ao 30º dia de incapacidade temporária. 3. A contagem dos períodos de 13 e 27 dias a que se referem, respectivamente, as alíneas A e B do número anterior é interrompida sempre que se verifica a retoma da prestação de trabalho. 4. A aplicação da alínea B do número 2 depende da prévia ocorrência de 3 dias sucessivos e não interpelados de faltas por incapacidade temporária nos termos da alínea A do mesmo número. 5. A falta por motivo de doença nas situações a que se refere a alínea A do número 2 não implica a perda da remuneração base diária nos casos de internamento hospitalar, faltas por motivo de cirurgia ambulatória, doença por tuberculose e doença com início no decurso do período de atribuição do subsídio parental que ultrapasse o termo deste período. 6. Revogado. 7. O disposto nos N 2 a 6 não se aplica às faltas por doença dadas por pessoas com deficiência, quando decorrentes da própria deficiência. 8. As faltas por doença implicam sempre a perda do subsídio de refeição. 9. O disposto nos números anteriores não prejudica o recurso a faltas por conta do período de férias. Alterações. Alterado pelo artigo 12º da Lei nº 25 de 2017, Diário da República nº 104 de 2017, série de 30 de maio de 2017, em vigor a partir de 1º de junho de 2017. Artigo 16º. Carreira contributiva. 1. Durante o período de faltas por motivo de doença a que se refere o artigo anterior, mantém-se a contribuição total das entidades empregadoras para a CGA e P, no caso dos trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente, determinada em função da remuneração relevante para o efeito à data da ocorrência da falta. 2. O período de faltas por motivo de doença a que se refere o artigo anterior é equivalente à entrada de cotizações do trabalhador para efeitos das eventualidades invalidez, velhice e morte. 3. Nas situações a que se refere o número anterior, o valor a considerar para efeitos de equivalência à entrada de cotizações é determinado com base na remuneração de referência. 4. No caso das faltas com perda parcial da remuneração, a que se refere à linha B do número 2 do artigo anterior, a equivalência à entrada de cotizações do trabalhador respeita unicamente à remuneração de referência. 5. A entidade empregadora procede, mensalmente, à comunicação das faltas ocorridas ao abrigo do artigo anterior, nos termos a definir pela CGA e P. Artigo 17º. Justificação da doença. 1. O trabalhador impedido de comparecer ao serviço por motivo de doença deve indicar o local onde se encontra e apresentar o documento comprovativo previsto nos números seguintes, no prazo de 5 dias úteis. 2. A doença deve ser comprovada mediante declaração passada por estabelecimento hospitalar, centro de saúde, incluindo as
modalidades de atendimento complementar e permanente, ou instituições destinadas à prevenção ou reabilitação de toxicodependência ou alcoolismo, integrados no Serviço Nacional de Saúde, de modelo aprovado por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da saúde e da administração pública. 3. A doença pode ainda ser comprovada, através de preenchimento do modelo referido no número anterior, por médico privativo dos serviços, por médico de outros estabelecimentos públicos de saúde, bem como por médicos ao abrigo de acordos com qualquer dos subsistemas de saúde da administração pública no âmbito da especialidade médica objeto do respectivo acordo. 4. Nas situações de internamento, a comprovação pode, igualmente, ser efetuada por estabelecimento particular com autorização legal de funcionamento, concedida pelo Ministério da Saúde. 5. Quando a situação de doença do trabalhador não exceder os 3 dias consecutivos, até ao limite de 2 vezes por ano. O trabalhador pode justificar a ausência mediante autodeclaração de doença, sob compromisso de honra, emitida pelos Serviços Digitais do Serviço Nacional de Saúde, ou pelo Serviço Digital dos Serviços Regionais de Saúde das Regiões Autónomas. Artigo 18º. Meios de prova. 1. A declaração de doença deve ser devidamente assinada pelo médico, autenticada pelas entidades com competência para a sua emissão nos casos previstos no número 2 do artigo anterior e conter a identificação do médico. B. O número da cédula profissional do médico. C. A identificação do acordo com o subsistema de saúde ao abrigo do qual é comprovada a doença. D. O número do bilhete de identidade ou o número do cartão do cidadão do trabalhador. E a identificação do subsistema de saúde e o número de beneficiário do trabalhador. F. A menção da impossibilidade de comparência ao serviço. G. A duração previsível da doença. H. A indicação de ter havido ou não internamento. I. A menção expressa de que a doença não implica a permanência na residência ou no local em que se encontra doente, quando for o caso. 2. Quando tiver havido internamento e este cessar, o trabalhador deve apresentar-se ao serviço com o respectivo documento de alta ou, no caso de ainda não estar apto a regressar, proceder à comunicação e apresentar documento comprovativo da doença. Nos termos do disposto no artigo anterior, contando-se os prazos nele previstos a partir do dia em que teve alta. 3. Cada declaração de doença é válida pelo período que o médico indicar como duração previsível da doença, o qual não pode exceder 30 dias. 4. Se a situação de doença se mantiver para além do período previsto pelo médico, deve ser entregue nova declaração, sendo aplicável o disposto nos N 1 e 6 do artigo anterior. Alterações. Alterado pelo artigo 6º do Decreto-Lei nº 53 de 2023, Diário da República nº 129 de 2023, série de 5 de julho de 2023, em vigor a partir de 6 de julho de 2023, produz efeitos a partir de 1º de maio de 2023. Artigo 19º. Doença ocorrida no estrangeiro. 1. O trabalhador que adoeça no estrangeiro deve, por si ou por interposta pessoa, comunicar o facto ao serviço no prazo de 7 dias úteis. 2. Salvo a ocorrência de motivos que o impossibilitem ou dificultem em termos que afastem a sua exigibilidade, os documentos comprovativos de doença ocorrida no estrangeiro devem ser visados pela autoridade competente da missão diplomática ou consular da área onde o interessado se encontra doente e entregues, ou enviados ao respectivo serviço no prazo de 20 dias úteis, a contar nos termos do artigo 72º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442 de 91, de 15 de novembro, na redação atual. 3. Se a comunicação e o documento comprovativo de doença foram enviados através do correio, sob registro, releva a data da respectiva expedição para efeitos do cumprimento dos prazos referidos nos números anteriores, se a data da sua entrada nos serviços for posterior ao limite daqueles prazos. 4. A falta da comunicação referida no número 1 ou da entrega dos documentos comprovativos da doença nos termos dos números anteriores implica, se não for devidamente fundamentada, a injustificação das faltas dadas até à data da recepção da comunicação ou da entrada dos documentos. Artigo 20º. Verificação domiciliária da doença. 1. Salvo nos casos de internamento, de atestado médico passado nos termos do número 2 do artigo 17º e de doença ocorrida no estrangeiro, pode o dirigente competente, se assim o entender, solicitar a verificação domiciliária da doença. 2. Quando a doença não implicar a permanência no domicílio, o respectivo documento comprovativo deve conter referência a esse facto.
3. Nos casos previstos no número anterior, o trabalhador deve fazer acompanhar o documento comprovativo da doença da indicação dos dias e das horas a que pode ser efetuada a verificação domiciliária, no mínimo de 3 dias por semana e de 2 períodos de verificação diária, de 2 horas e meia cada um, compreendidos entre as 9 e as 19 horas. 4. Se o interessado não for encontrado no seu domicílio ou no local onde tiver indicado estar doente, todas as faltas dadas são injustificadas por despacho do dirigente máximo do serviço, se o trabalhador não justificar a sua ausência, mediante apresentação de meios de prova adequados, no prazo de 2 dias úteis, a contar do conhecimento do facto, que lhe é transmitido por carta registada, com aviso de recepção. 5. Se o parecer do médico competente para a inspeção domiciliária for negativo, são consideradas injustificadas todas as faltas dadas desde o dia seguinte ao da comunicação do resultado da inspeção, feita através de carta registada com aviso de recepção e considerada a dilação de 3 dias úteis, até ao momento em que efetivamente retome funções. Artigo 21º. Verificação domiciliária da doença pela ADSE. 1. A verificação domiciliária da doença do trabalhador, nas zonas definidas por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração pública, é efetuada por médicos do quadro da Direção-Geral de Proteção Social aos trabalhadores em funções públicas, ADSE, ou por ela convencionados ou credenciados, neste caso por contrato de avença, cuja remuneração é fixada por despacho daqueles membros do Governo. 2. O dirigente máximo do serviço requisita diretamente à ADSE, por escrito ou pelo telefone, um médico para esse efeito, que efetua um exame médico adequado, enviando, de imediato, as indicações indispensáveis. Artigo 22º. Verificação domiciliária da doença pelas autoridades de saúde. 1. Fora das zonas a que se refere o número 1 do artigo anterior, a verificação domiciliária da doença do trabalhador é feita pelas autoridades de saúde da área da sua residência habitual ou daquela em que ele se encontre doente. 2. Sempre que da verificação domiciliária da doença efetuada fora daquelas zonas resultarem despesas de transporte, deve o serviço de que depende o trabalhador inspecionado promover a sua satisfação pela adequada verba orçamental. Artigo 23º. Intervenção da Junta Médica. 1. Com exceção dos casos de internamento, bem como daqueles em que o trabalhador se encontre doente no estrangeiro, há lugar à intervenção da Junta Médica quando o trabalhador tenha atingido o limite de 60 dias consecutivos de faltas por doença e não se encontra apto a regressar ao serviço. B. A atuação do trabalhador indicie, em matéria de faltas por doença, um comportamento fraudulento. 2. No caso previsto na alínea B do número anterior, o dirigente do serviço deve fundamentar o pedido de intervenção da Junta Médica. Artigo 24º. Pedido de submissão à Junta Médica. 1. Para efeitos do disposto na alínea A do artigo anterior, o serviço de que dependa o trabalhador deve, nos 5 dias imediatamente anteriores à data em que se completarem os 60 dias consecutivos de faltas por doença, notificá-lo para se apresentar à Junta Médica indicando o dia, hora e local onde a mesma se realiza. 2. Se a Junta Médica considerar o interessado apto para regressar ao serviço, as faltas dadas no período de tempo que mediar entre o termo do período de 60 dias e o parecer da Junta Médica, são consideradas justificadas por doença. 3. Para efeitos do disposto no artigo anterior, o período de 60 dias consecutivos de faltas conta-se seguidamente, mesmo nos casos em que haja transição de um ano civil para o outro. Artigo 24º. Pedido de submissão à Junta Médica. 1. Para efeitos do disposto na alínea A do artigo anterior, o serviço de que dependa o trabalhador deve, nos 5 dias imediatamente anteriores à data em que se completarem os 60 dias consecutivos de faltas por doença, notificá-lo para se apresentar à Junta Médica indicando o dia, hora e local onde a mesma se realiza. 2. Se a Junta Médica considerar o interessado apto para regressar ao serviço, as faltas dadas no período de tempo que mediar entre o termo do período de 60 dias e o parecer da Junta Médica, são consideradas justificadas por doença. 3. Para efeitos do disposto no artigo anterior, o período de 60 dias consecutivos de faltas conta-se seguidamente, mesmo nos casos em que haja transição de um ano civil para o outro. Artigo 25º. Limite de faltas. 1. A Junta Médica pode justificar faltas por doença dos trabalhadores por períodos sucessivos de 30 dias, até ao limite de 18 meses, sem prejuízo do disposto no artigo 36º. 2. O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de o serviço denunciar, no seu termos, os contratos de pessoal.
celebrados ao abrigo da legislação em vigor sobre a matéria. Artigo 26º. Submissão à junta médica independentemente da ocorrência de faltas por doença. 1. Quando o comportamento do trabalhador indiciar possível alteração do estado de saúde, incluindo perturbação psíquica, que comprometa o normal desempenho das suas funções, o dirigente máximo do serviço, por despacho fundamentado e em razão do direito à proteção da saúde, pode mandar submetê-lo à junta médica, mesmo nos casos em que o trabalhador se encontra em exercício de funções. 2. A submissão à junta médica considera-se, neste caso, de manifesta urgência. 3. O trabalhador pode, se o entender conveniente, indicar um médico por si escolhido para integrar a junta médica. Artigo 27º. Falta de elementos médicos e colaboração de médicos especialistas. 1. Se a junta médica não dispuser de elementos suficientes que lhe permitam deliberar, deve conceder ao trabalhador um prazo para a obtenção dos mesmos, decorrido o qual este deve submeter-se novamente à junta médica. 2. O trabalhador é obrigado, nos prazos fixados pela junta médica, a submeter-se aos exames clínicos que aquela considerar indispensáveis, que são, a sua solicitação, marcados pela mesma e integralmente suportados pela ADSE. B. Apresentar-se à junta médica com os elementos por ela requeridos. 3. O não cumprimento do disposto no número anterior implica a injustificação das faltas dadas desde o termo do período de faltas anteriormente concedido, a menos que não seja imputável ao trabalhador a obtenção dos exames fora do prazo. 4. Sempre que seja necessário, a junta médica pode requerer a colaboração de médicos especialistas e de outros peritos, ou recorrer aos serviços especializados dos estabelecimentos oficiais, sendo os encargos suportados nos termos previstos na alínea A do número 2. Artigo 28º. Obrigatoriedade de submissão à junta médica. 1. O trabalhador que, nos termos dos artigos anteriores, deva ser submetido à junta médica pode apresentar-se ao serviço antes que tal se tenha verificado, salvo nos casos previstos na alínea B do número 1 do artigo 23º e no artigo 26º. 2. Salvo impedimento justificado, a não comparência à junta médica para que o trabalhador tenha sido convocado implica que sejam consideradas injustificadas as faltas dadas desde o termo do período de faltas anteriormente concedido. 3. O trabalhador que, nos termos do artigo 26º, tenha sido mandado apresentar à junta médica e a ela não compareça, é considerado na situação de faltas injustificadas a partir da data em que a mesma deveria realizar-se, salvo se a não comparência for devidamente justificada, perante o serviço de que depende, no prazo de 2 dias úteis, a contar da data da não comparência. Artigo 29º. Parecer da junta médica. 1. O parecer da junta médica deve ser comunicado ao trabalhador no próprio dia e enviado de imediato ao respectivo serviço. 2. A junta médica deve pronunciar-se sobre se o trabalhador se encontra apto a regressar ao serviço e, nos casos em que considere que aquele não se encontra em condições de retomar a atividade, indicar a duração previsível da doença, com respeito do limite previsto no artigo 25º e marcar a data de submissão à nova junta médica. 3. No caso previsto no número 1 do artigo 27º, as faltas dadas pelo trabalhador que venha a ser considerado apto para regressar ao serviço, desde a data do pedido da submissão à junta médica, são equiparadas a serviço efetivo. Artigo 30º. Interrupção das faltas por doença. 1. O trabalhador que se encontre na situação de faltas por doença concedidas pela junta médica, ou a aguardar a primeira apresentação à junta médica só pode regressar ao serviço antes do termos do período previsto mediante atestado médico que o considera apto a retomar a atividade, sem prejuízo de posterior apresentação à junta médica. 2. Para efeitos do número anterior, a intervenção da junta médica considera-se de manifesta urgência. Artigo 31º. Cômputo do prazo de faltas por doença. Para efeitos do limite máximo de 18 meses de faltas por doença previsto no número 1 do artigo 25º, contam-se sempre, ainda que relativos a anos civis diferentes, a todas as faltas por doença seguidas ou interpoladas, quando entre elas não mediar um intervalo superior a 30 dias, no qual não se incluem os períodos de férias. B. As faltas justificadas por doença correspondentes aos dias que medeiam entre o termo do período de 30 dias consecutivos de faltas por doença e o parecer da junta médica que considera o trabalhador apto para o serviço. Artigo 32º. Fim do prazo de faltas por doença do pessoal contratado a termo resolutivo.
Fim do prazo de 18 meses de faltas por doença, e sem prejuízo do disposto no artigo 37º, ao pessoal contratado a termo resolutivo que não se encontra em condições de regressar ao serviço, é aplicável, desde que preencha os requisitos para a aposentação, o disposto na alínea A do número 1 do artigo 34º, salvo se optar pela rescisão do contrato. 2. Ao pessoal que ainda não reúna os requisitos para a aposentação, é rescindido o contrato. Artigo 33º. Junta Médica. A junta médica referida nos artigos anteriores funciona na dependência da ADSE, sem prejuízo do disposto no número 3. 2. A composição, competência e funcionamento da junta médica referida no número anterior são fixados em decreto regulamentar. 3. Os ministérios que tiverem serviços desconcentrados e as autarquias locais podem criar juntas médicas sediadas junto dos respectivos serviços. Artigo 33º. Junta Médica. A junta médica referida nos artigos anteriores funciona na dependência da ADSE, sem prejuízo do disposto no número 3. 2. A composição, competência e funcionamento da junta médica referida no número anterior são fixados em decreto regulamentar. 3. Os ministérios que tiverem serviços desconcentrados e as autarquias locais podem criar juntas médicas sediadas junto dos respectivos serviços. Artigo 34º. Fim do prazo de faltas por doença. Fim do prazo de 18 meses na situação de faltas por doença, os trabalhadores podem, sem prejuízo do disposto no artigo 38º, a requerer, no prazo de 30 dias e através do respectivo serviço, a sua apresentação à junta médica da CGA-IP, reunidas que sejam as condições mínimas para a aposentação. B. Requerer a passagem à situação de licença, sem remuneração. 2. No caso previsto na alínea A do número anterior e até à data da decisão da junta médica da CGA-IP, o trabalhador é considerado na situação de faltas por doença, aplicando-se-lhe o regime correspondente. 3. O trabalhador que não requerer, no prazo previsto, a sua apresentação à junta médica da CGA-IP, passa automaticamente à situação de licença sem remuneração, sujeita ao disposto no número 5 do artigo 281º da LTFP. 4. O trabalhador que não reunir os requisitos para a apresentação à junta médica da CGA-IP, deve ser notificado pelo respectivo serviço para, no dia imediato ao da notificação, retomar o exercício de funções, sob pena de ficar abrangido pelo disposto na parte final do número anterior. 5. Passa igualmente à situação de licença sem remuneração o trabalhador que, tendo sido considerado apto pela junta médica da CGA-IP, volta a adoecer sem que tenha prestado mais de 30 dias de serviço consecutivos, nos quais não se incluem férias. 6. O disposto no número anterior não é aplicável se durante o prazo de 30 dias consecutivos, referido no número anterior, a ocorrer o internamento do trabalhador. B. Existir sujeição a tratamento ambulatório ou a verificação de doença grave, incapacitante, confirmada por junta médica, requerida pelo trabalhador, nos termos do artigo 39º. 7. O trabalhador está obrigado a submeter-se aos exames clínicos que a junta médica da CGA-IP determinar, implicando-a recusa da sua realização em justificação das faltas dadas desde a data que lhe tiver sido fixada para a respectiva apresentação. 8. O regresso ao serviço do trabalhador que tenha passado à situação de licença prevista na alínea B do número 1 não está sujeito ao decurso de qualquer prazo. 9. Os processos de aposentação previstos no presente artigo têm prioridade absoluta sobre quaisquer outros, devendo tal prioridade ser invocada pelos serviços quando da remessa do respectivo processo à CGA-IP. Artigo 35º. Verificação de incapacidade. 1. Os processos de aposentação por incapacidade a que seja aplicável o disposto no artigo anterior são considerados urgentes e com prioridade absoluta sobre quaisquer outros, estando sujeitos a um regime especial de tramitação simplificada, com as seguintes especificidades. É dispensada a participação do médico relator, atenta à prévia intervenção de outra junta médica, que permite caracterizar suficientemente a situação clínica do subscritor. B. A presença do subscritor é obrigatória unicamente quando a junta médica considerar o exame médico direto necessário ao completo esclarecimento da situação clínica. C. O adiamento da junta médica por impossibilidade de comparência do subscritor, quando esta seja considerada necessária. Depende de internamento em instituição de saúde, devidamente comprovado. 2. A junta médica referida no número 2 do artigo anterior é a prevista no artigo 91º do Estatuto da Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 498 de 72, de 9 de dezembro,
na redação atual, não tendo o requerimento de junta médica de recurso efeito suspensivo da decisão daquela junta para efeito de justificação de faltas por doença. 3. A CGA-IP pode determinar a aplicação do regime especial de tramitação simplificada a outras situações cuja gravidade e rápida evolução o justifique. Artigo 36º. Submissão à Junta Médica da Caixa Geral de Aposentações, IP, no decurso da doença. O trabalhador pode, no decurso da doença, requerer a sua apresentação à Junta Médica da CGA-IP aplicando-se, com as devidas adaptações, o disposto, respectivamente, nos artigos 32º e 34º, conforme os casos. Artigo 37º. Faltas por doença prolongada. 1. As faltas dadas por doença incapacitante que exija tratamento oneroso e ou prolongado, conferem ao trabalhador o direito à prorrogação por 18 meses do prazo máximo de ausência previsto no artigo 25º. 2. As doenças a que se refere o número 1 são definidas por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da administração pública e da saúde. 3. As faltas dadas ao abrigo da assistência a funcionários civis tuberculosos regem-se pelo disposto no Decreto-Lei nº 48.359, de 27 de abril de 1968, alterado pelos Decretos-Leis N. 199, de 31 de março e 3.999, de 11 de agosto. 4. Revogado. Alterações. Alterado pelo artigo 12º da Lei nº 25 de 2017, Diário da República nº 104 de 2017, série de 30 de maio de 2017, em vigor a partir de 1º de junho de 2017. Artigo 38º. Faltas para reabilitação profissional. 1. O trabalhador que for considerado, pela junta médica a que se refere o artigo 33º, incapaz para o exercício das suas funções, mas apto para o desempenho de outras às quais não possa ser afeto através de mobilidade interna, tem o dever de se candidatar a todos os procedimentos concursais para a ocupação de postos de trabalho previstos nos mapas de pessoal dos órgãos ou serviços, desde que observado o disposto no artigo 95º da LTFP, aplicável com as necessárias adaptações, bem como o direito de frequentar ações de formação para o efeito. 2. Enquanto não haja reinício de funções nos termos do número anterior, o trabalhador encontra-se em regime de faltas para reabilitação profissional. 3. As faltas para reabilitação produzem os efeitos das faltas por doença. Artigo 39º. Junta Médica de Recurso. 1. Quando a Junta Médica da CGA-IP, contrariamente ao parecer da Junta Médica competente, considerar o trabalhador apto para o serviço, pode este, ou o serviço de que depende requerer a sua apresentação a uma junta médica de recurso, não podendo esta deixar de se pronunciar para os efeitos do artigo anterior, quando aplicável. 2. A junta médica de recurso a que se refere o número anterior é constituída por um médico indicado pelo Instituto de Segurança Social IP, um médico indicado pela ADSE ou pelas juntas médicas previstas no número 3 do artigo 33º e um professor universitário das Faculdades de Medicina, designado pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração pública, que preside. Artigo 40º. Subsídio por assistência a familiares. Aos trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas integrados no regime de proteção social. Convergente é aplicável o artigo 36º do Decreto-Lei nº 89 de 2009, de 9 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 133 de 2012, de 27 de junho. Artigo 41º. Revisão das carreiras, dos corpos especiais e dos níveis remuneratórios das comissões de serviço. 1. Sem prejuízo da revisão que deva ter lugar nos termos legalmente previstos, mantêm-se as carreiras que ainda não tenham sido objeto de extinção, de revisão ou de decisão de subsistência, designadamente as de regime especial e as de corpos especiais, bem como a integração dos respectivos trabalhadores, sendo que a só após tal revisão tem lugar, relativamente a tais trabalhadores, a execução das transições através da lista nominativa referida no artigo 109 da Lei nº 12/2008, de 27 de fevereiro, na redação atual, exceto no respeitante à modalidade de constituição da sua relação jurídica de emprego público e às situações de mobilidade geral do ou no órgão ou serviço. B. Até ao início de vigência da revisão. E as carreiras em causa regem-se pelas disposições normativas aplicáveis em 31 de dezembro de 2008,
com as alterações decorrentes dos artigos 156º, 158º, 166º e 167º da LTFP e 113º da Lei nº 12/AI 2008, de 27 de fevereiro, na redação atual. 2. E aos procedimentos concursais para as carreiras em causa é aplicável o disposto na alínea D, do número 1 do artigo 37º da LTFP. Bem como no número 11 do artigo 28º da Portaria nº 83/AI 2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria nº 145/AI 2011, de 6 de abril. 3. E o número 3 do artigo 110º da Lei nº 12/AI 2008, de 27 de fevereiro, na redação atual, não lhes é aplicável, apenas o sendo relativamente aos concursos pendentes na data do início da referida vigência. 2. A revisão das carreiras a que se refere o número anterior deve assegurar a observância das regras relativas à organização das carreiras previstas na LTFP e no seu artigo 149º, designadamente quanto aos conteúdos e deveres funcionais, ao número de categorias e às posições remuneratórias. B. O reposicionamento remuneratório, com o montante pecuniário calculado nos termos do número 1 do artigo 104º da Lei nº 12/AI 2008, de 27 de fevereiro, na redação atual, sem acréscimos. C. As alterações de posicionamento remuneratório em função das últimas avaliações de desempenho e da respectiva diferenciação assegurada por um sistema de cotas. D. As perspectivas de evolução remuneratória das anteriores carreiras, elevando-as apenas de forma sustentável. 3. Por despacho fundamentado da entidade competente para a abertura do procedimento concursal, pode ser determinada a aplicação, com as necessárias adaptações, do disposto nos N 1 a 3 do artigo 40º da Portaria nº 83/AI 2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria nº 145/AI 2011, de 6 de abril, no que se refere à constituição de reserva de recrutamento pelo prazo de 18 meses. 4. O disposto no número 1 é aplicável, com as necessárias adaptações, aos níveis remuneratórios das comissões de serviço. 5. O regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer outras normas legais ou convencionais, especiais ou excepcionais, em contrário, não podendo ser afastado ou modificado pelas mesmas. Alterações. Alterado pelo artigo 3º da Lei nº 25 de 2017, Diário da República nº 104 de 2017, série de 30 de maio de 2017, em vigor a partir de 1º de junho de 2017. Artigo 42º. Norma revogatória. 1. São revogados a Lei nº 23 de 98, de 26 de maio, alterada pela Lei nº 59 de 2008, de 11 de setembro. B. Os artigos 16º a 18º da Lei nº 23 de 2004, de 22 de junho, alterada pelo Decreto-Lei nº 200 de 2006, de 25 de outubro, e pela Lei nº 53 de 2006, de 7 de dezembro, e revogada pela Lei nº 59 de 2008, de 11 de setembro, com exceção dos artigos que ora se revogam. C. A Lei nº 12/AI 2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis N 64/AI 2008, de 31 de dezembro, 3. B. 2010, de 28 de abril. 34/2010, de 2 de setembro, 55/AI 2010, de 31 de dezembro, 64. B. 2011, de 30 de dezembro, 66. 2012, de 31 de dezembro e 66. B. 2012, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei nº 47 de 2013, 5 de abril, com exceção das normas transitórias abrangidas pelos artigos 88º a 115º. D. A Lei nº 58 de 2008, de 9 de setembro, alterada pelo Decreto-Lei nº 47 de 2013, 5 de abril. E a Lei nº 59 de 2008, de 11 de setembro, alterada pela Lei nº 3/B 2010, de 28 de abril, pelo Decreto-Lei nº 124 de 2010, de 17 de novembro, e pelas Leis N 64/B 2011, de 30 de dezembro, 66/2012, de 31 de dezembro, e 63/2013, de 29 de agosto.
F. O Decreto-Lei nº 259 de 98, de 18 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 169 de 2006, de 17 de agosto, e pelas Leis nº 64/A de 2008, de 31 de dezembro, 66 de 2012, de 31 de dezembro e 68 de 2013, de 29 de agosto. G. O Decreto-Lei nº 100 de 99, de 31 de março, alterado pela Lei nº 117 de 99, de 11 de agosto, pelos Decretos-Leis nº 503 de 99, de 20 de novembro, 70/A de 2000, de 5 de maio, 1572001, de 11 de maio, 1692006, de 17 de agosto e 1812007, de 9 de maio. Pelas Leis nº 59 de 2008, de 11 de setembro e 64/A de 2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei nº 29/A de 2011, de 1 de março, pelas Leis nº 66 de 2012, de 31 de dezembro e 66/B de 2012, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei nº 36 de 2013, de 11 de março. H. O Decreto-Lei nº 324 de 99, de 18 de agosto, alterado pela Lei nº 12/A de 2008 de 27 de fevereiro. I. O Decreto-Lei nº 325 de 99, de 18 de agosto, alterado pela Lei nº 12/A de 2008 de 27 de fevereiro. 2. Mantêm-se em vigor os regulamentos publicados ao abrigo da legislação revogada pela presente lei, quando exista igual habilitação legal na LTFP, nomeadamente o Decreto Regulamentar nº 14 de 2008, de 31 de junho. B. A Portaria nº 1553, C. 2008, de 31 de dezembro. C. A Portaria nº 62 de 2009, de 22 de janeiro. 3. Todas as referências aos diplomas ora revogados entendem-se feitas para as correspondentes normas da presente lei. Artigo 43º. Disposição transitória. 1. A legislação referente ao pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública, a que se refere o número 2 do artigo 2º da LTFP, deve ser aprovada até 31 de dezembro de 2014. 2. Até à data de entrada em vigor da lei especial prevista no número anterior, o pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública continua a reger-se pela lei aplicável antes da entrada em vigor da LTFP. Artigo 44º. Entrada em vigor. 1. A presente lei entra em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte ao da sua publicação. 2. O disposto na presente lei não prejudica a vigência das normas da Lei do Orçamento do Estado em vigor. Anexo. Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. A que se refere o artigo 2º. Parte I. Disposições Gerais. Título 1º. Âmbito. Artigo 1º. Âmbito de aplicação. 1. A presente lei regula o vínculo de trabalho em funções públicas. 2. A presente lei é aplicável à administração direta e indireta do Estado e com as necessárias adaptações, designadamente no que respeita às competências em matéria administrativa dos correspondentes órgãos de governo próprio, aos serviços da administração regional e da administração autárquica. 3. A presente lei é também aplicável, com as adaptações impostas pela observância das correspondentes competências, aos órgãos e serviços de apoio do Presidente da República, dos tribunais e do Ministério Público e respectivos órgãos de gestão e outros órgãos independentes. 4. Sem prejuízo de regimes especiais e com as adaptações impostas pela observância das correspondentes competências. A presente lei é ainda aplicável aos órgãos e serviços de apoio à Assembleia da República. 5. A aplicação da presente lei aos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, relativamente aos trabalhadores recrutados para neles exercerem funções, incluindo os trabalhadores das residências oficiais do Estado, não prejudica a vigência a das normas e princípios de direito internacional que disponham em contrário. B. Das normas imperativas de ordem pública local. C. Dos instrumentos e normativos especiais previstos em diploma próprio. 6. A presente lei é também aplicável, com as necessárias adaptações, a outros trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas que não exerçam funções nas entidades referidas nos números anteriores. Artigo 2º. Exclusão do âmbito de aplicação. 1. A presente lei não é aplicável a gabinetes de apoio dos membros do Governo e dos titulares dos órgãos referidos nos nos 2 a 4 do artigo anterior. B. Entidades públicas empresariais.
C. Entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo e Banco de Portugal. 2. A presente lei não é aplicável aos militares das Forças Armadas, aos militares da Guarda Nacional Republicana, ao pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública, ao pessoal da carreira de investigação criminal, da carreira de segurança e ao pessoal com funções de inspeção judiciária e de recolha de prova da Polícia Judiciária e ao pessoal da carreira de investigação e fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, cujos regimes constam de lei especial, sem prejuízo do disposto nas alíneas A e do número 1 do artigo 8º e do respeito pelos seguintes princípios aplicáveis ao vínculo de emprego público. A continuidade do exercício de funções públicas, previsto no artigo 11º. B. Garantias de imparcialidade, previsto nos artigos 19º a 24º. C. Planeamento e gestão de recursos humanos, previsto nos artigos 28º a 31º, salvo no que respeita ao plano anual de recrutamento. D. Procedimento concursal, previsto no artigo 33º. E organização das carreiras, previsto no número 1 do artigo 79º, nos artigos 80º, 84º e 85º e no número 1 do artigo 87º. F. Princípios gerais em matéria de remunerações, previstos nos artigos 145º a 147º, nos N 1 e 2 do artigo 149º, no número 1 do artigo 150º e nos artigos 154º, 159º e 169º a 175º. Alterações. Alterado pelo artigo 1º do Lei nº 70 de 2017, Diário da República nº 156 de 2017, série de 14 de agosto de 2017, em vigor a partir de 19 de agosto de 2017. Alterado pelo artigo 4º do Lei nº 25 de 2017, Diário da República nº 104 de 2017, série de 30 de maio de 2017, em vigor a partir de 1º de junho de 2017. Artigo 3º. Bases do regime e âmbito. Constituem normas base definidoras do regime e âmbito do vínculo de emprego público. Os artigos 6º a 10º, sobre as modalidades de vínculo e prestação de trabalho para o exercício de funções públicas. B. Os artigos 13º a 16º, relativos às fontes e participação na legislação do trabalho. C. Os artigos 19º a 24º, relativos às garantias de imparcialidade. D. O artigo 33º, sobre o procedimento concursal. E os artigos 70º a 73º, sobre direitos, deveres e garantias do trabalhador e do empregador público. F. Os artigos 79º a 83º, relativos às disposições gerais sobre estruturação das carreiras. G. Os artigos 92º a 100º, sobre a mobilidade. H. Os artigos 144º a 146º, sobre princípios gerais relativos às remunerações. I. Os artigos 176º a do 140º, sobre o exercício do poder disciplinar. J. Revogada. K. Os artigos do 188º a 313º, relativos à extinção do vínculo. L. Os artigos 347º a 386º, sobre a negociação coletiva. M. As constantes do regime de valorização profissional dos trabalhadores. Alterações. Alterado pelo artigo 4º do Lei nº 25 de 2017, Diário da República nº 104 de 2017, série de 30 de maio de 2017, em vigor a partir de 1º de junho de 2017. Artigo 4º. Remissão para o Código do Trabalho. 1. É aplicável ao vínculo de emprego público, sem prejuízo do disposto na presente lei e com as necessárias adaptações. Disposto no Código do Trabalho e respectiva legislação complementar com as exceções legalmente previstas, nomeadamente em matéria de a relação entre a lei e os instrumentos de regulamentação coletiva e entre aquelas fontes e o contrato de trabalho em funções públicas. B. Direitos de personalidade. C. Igualdade e não discriminação. D. Deveres de informação. I. Assédio. F. Parentalidade. G. Trabalhador com capacidade reduzida e trabalhadores com deficiência ou doença crónica. H. Trabalhador estudante. I. Trabalhador cuidador. J. Organização e tempo de trabalho. K. Tempos de não trabalho.
L. Promoção da segurança e saúde no trabalho, incluindo a prevenção. M. Comissões de trabalhadores, associações sindicais e representantes dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde no trabalho. N. Mecanismos de resolução pacífica de conflitos coletivos. U. Greve e lockout. 2. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, quando da aplicação do Código do Trabalho e legislação complementar referida no número anterior resultar a atribuição de competências ao serviço com competência inspectiva do Ministério responsável pela área do trabalho, estas devem ser entendidas como atribuídas ao serviço com competência inspectiva do Ministério que dirija, superintenda ou tutela o empregador público em causa e, cumulativamente, à Inspeção-Geral de Finanças, IGF, no que se refere às suas competências de coordenação, enquanto autoridade de auditoria neste domínio. 3. Compete à Autoridade para as Condições do Trabalho, ACT, a promoção de políticas de prevenção dos riscos profissionais, a melhoria das condições de trabalho e a fiscalização do cumprimento da legislação relativa à segurança e saúde no trabalho. 4. Para efeitos da aplicação do regime previsto no Código do Trabalho ao vínculo de emprego público, as referências a empregador e empresa, ou estabelecimento, consideram-se feitas a empregador público e órgão ou serviço, respectivamente. 5. O regime do Código do Trabalho e legislação complementar, em matéria de acidentes de trabalho e doenças profissionais, é aplicável aos trabalhadores que exercem funções públicas nas entidades referidas nas alíneas B e C do número 1 do artigo 2º, com exceção do pessoal integrado no Regime de Proteção Social Convergente, RPSC, aos quais é aplicável o Decreto-Lei nº 503 de 99. De 20 de novembro. 6. Para efeitos de fiscalização do cumprimento da legislação relativa à segurança e saúde no trabalho, é aplicável o regime das contraordenações laborais previsto no Código do Trabalho e legislação complementar, com as adaptações constantes do título 4 da parte 1 da presente lei. Notas. Artigo 46º, Lei nº 2 de 2020, Diário da República nº 64 de 2020, Série 1 de 31 de março de 2020. Esta alteração é aplicável a todos os processos que se encontrem pendentes à data da entrada em vigor da presente lei. Alterações. Alterado pelo artigo 7º do Decreto-Lei nº 53 de 2023, Diário da República nº 129 de 2023, Série 1 de 5 de julho de 2023, em vigor a partir de 6 de julho de 2023, produz efeitos a partir de 1º de maio de 2023. Alterado pelo artigo 46º do Lei nº 2 de 2020, Diário da República nº 64 de 2020, Série 1 de 31 de março de 2020, em vigor a partir de 1º de abril de 2020. Alterado pelo artigo 2º do Lei nº 79 de 2019, Diário da República nº 167 de 2019, Série 1 de 2 de setembro de 2019, em vigor a partir de 1º de outubro de 2019. Alterado pelo artigo 3º do Lei nº 73 de 2017, Diário da República nº 157 de 2017, Série 1 de 16 de agosto de 2017, em vigor a partir de 1º de outubro de 2017. Alterado pelo artigo 4º do Lei nº 25 de 2017, Diário da República nº 104 de 2017, Série 1 de 30 de maio de 2017, em vigor a partir de 1º de junho de 2017. Artigo 5º. Legislação complementar. Constam de diploma próprio: o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública. B. O regime de acidentes de trabalho e doenças profissionais dos trabalhadores que exercem funções públicas. C. O regime de formação profissional dos trabalhadores que exercem funções públicas. D. Os estatutos do pessoal dirigente da administração pública. Título 2º. Modalidades de vínculo e prestação de trabalho para o exercício de funções públicas. Artigo 6º. Noção e modalidades. 1. O trabalho em funções públicas pode ser prestado mediante vínculo de emprego público ou contrato de prestação de serviço, nos termos da presente lei. 2. O vínculo de emprego público é aquele pelo qual uma pessoa singular presta a sua atividade a um empregador público, de forma subordinada e mediante remuneração. 3. O vínculo de emprego público reveste as seguintes modalidades: a contrato de trabalho em funções públicas. B. Nomeação. C. Comissão de serviço. 4. O vínculo de emprego público pode ser constituído por tempo indeterminado ou a termo resolutivo. Artigo 7º.
Contrato de trabalho em funções públicas. O vínculo de emprego público constitui-se, em regra, por contrato de trabalho em funções públicas. Artigo 8º. Vínculo de nomeação. 1. O vínculo de emprego público constitui-se por nomeação nos casos de exercício de funções no âmbito das seguintes: atribuições, competências e atividades. A missões genéricas e específicas das Forças Armadas em quadros permanentes. B. Representação externa do Estado. C. Informações de segurança. D. Investigação criminal. E segurança pública, quer em meio livre, quer em meio institucional. F. Inspeção. 2. As funções referidas no número anterior desenvolvem-se no âmbito de carreiras especiais. 3. Quando as funções referidas nas alíneas B e F do número 1 devem ser exercidas a título transitório, aplica-se, com as necessárias adaptações, o regime da presente lei para o contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo. Artigo 9º. Comissão de serviço. 1. O vínculo de emprego público constitui-se por comissão de serviço nos seguintes casos: a cargos não inseridos em carreiras, designadamente cargos dirigentes. B. Funções exercidas com vista à aquisição de formação específica, habilitação académica ou título profissional por trabalhador com vínculo de emprego público por tempo indeterminado. 2. Na falta de norma especial, aplica-se à Comissão de Serviço a regulamentação prevista para o vínculo de emprego público de origem e, quando este não exista, a regulamentação prevista para os trabalhadores contratados. Artigo 10º. Prestação de serviço. 1. O contrato de prestação de serviço para o exercício de funções públicas é celebrado para a prestação de trabalho em órgão ou serviço sem sujeição à respectiva disciplina e direção, nem horário de trabalho. 2. O contrato de prestação de serviço para o exercício de funções públicas pode revestir as seguintes modalidades: a contrato de tarefa cujo objeto é a execução de trabalhos específicos, de natureza excepcional, não podendo exceder o termo do prazo contratual inicialmente estabelecido. B. Contrato de avença cujo objeto é a execução de prestações sucessivas no exercício de profissão liberal, com retribuição certa mensal, podendo ser feito cessar, a todo o tempo, por qualquer das partes, mesmo quando celebrado com cláusula de prorrogação tácita com aviso prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar. 3. São nulos os contratos de prestação de serviço para o exercício de funções públicas em que exista subordinação jurídica, não podendo os mesmos dar origem à constituição de um vínculo de emprego público. 4. A nulidade dos contratos de prestação de serviço não prejudica a produção plena dos seus efeitos durante o tempo em que tenham estado em execução, sem prejuízo da responsabilidade civil, financeira e disciplinar em que incorre o seu responsável. Muito obrigada por assistir ao vídeo. Acompanhe a parte 2 para a continuação da Lei Geral do Trabalho na Função Pública. Começaremos a partir do artigo 11º. Até à próxima!